Chegamos praticamente na reta final desse estudo dos 40 dias de clamor. Hoje é o 35º dia e estamos aqui, continuando a fazer o estudo baseado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos." Nós estudamos entendendo que muitas vezes a gente ora, mas esquece de fazer a primeira parte, se humilhar, de refletir, ver onde é que estão as nossas falhas, e aí a gente acaba não conseguindo ter a resposta completa de Deus. Porque primeiro precisa se humilhar diante do Senhor, em jejum, quebrantamento, arrependimento. Depois a gente vai orar, colocando diante de Deus as nossas necessidades, petições. Além disso, nós vamos buscar a face de Deus, não buscar a Deus apenas pelos interesses, mas sim por aquilo que Ele é, não apenas por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, sua essência, o amor, ter prazer de estar em comunhão com Ele. E aí Deus vai nos mostrar os nossos maus caminhos, porque à medida que a gente chega perto de Deus, a gente vai enxergando mais e mais as nossas deficiências para que a gente possa se arrepender e se converter, mudar de caminho, certo? Hoje a gente começa o estudo do final desse versículo que aí fala: quando nós cumprirmos essas 4 etapas, olha o que Deus promete: então eu ouvirei dos céus. Ou seja, a gente só vai ser ouvido por Deus quando nós cumprirmos essas 4 etapas primeiro. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem prazer de sarar a nossa terra à medida que nós também nos colocarmos completamente nas mãos dele. E hoje a gente vai estudar a história do filho pródigo. Está aqui em Lucas capítulo 15. Não tem como, falar dessa passagem bíblica sem mostrar esse exemplo bíblico que Jesus trouxe através dessa parábola. O versículo 11 começa dizendo assim: "E diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda." Isso, na época, era uma ofensa muito grande, tomar posse da herdade, da herança, antes da morte do pai. Então, aquele filho, de certo modo, com esse pedido, magoou, entristeceu, pelo menos isso, o coração do pai dele. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Alguma coisa aconteceu com o coração daquele filho que ele já não tinha mais prazer de estar junto do pai. Talvez você também tenha passado por uma fase como essa. Já não te deu mais prazer. Alguma coisa aconteceu que rompeu o seu relacionamento com o Pai Celeste, até mesmo com o Pai da Terra, não sei a tua história. E talvez você se identifique com a história do filho pródigo. Pegou suas coisas e foi embora, viver a vida, como diz o pessoal, Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A gente vê que toda vez que a gente toma posse de uma herança precipitada, a gente desonra pai e mãe, acaba acontecendo que a gente também padece. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Foi viver a vida, gastou tudo, talvez em orgias, a gente não sabe direito o que ele fez, mas diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, só fazendo a vontade dele. E aí veio a fome, veio o período da dificuldade e ele já não tinha mais como se sustentar. Não tinha emprego, não tinha nada. E aí foi bater na porta, conseguiu um emprego para dar comida aos porcos, a única coisa que apareceu. E ali, desejando comer a comida dos porcos, aquela lavagem, ou seja, tamanha necessidade que ele passou, aí a Bíblia fala que ele caiu em si. É muito triste quando a gente precisa passar por um processo tão doloroso assim para valorizar as coisas que nós temos, o amor, a companhia do pai, de uma mãe, de um parente, as pessoas que realmente nos amam, amigos de verdade que muitas vezes falam a verdade para a gente, talvez chateiem, magoem, mas não era a intenção era abrir os olhos da gente. E infelizmente
a gente acaba caindo em várias ciladas, tomando rumos na nossa vida que não agradam nem a Deus e nem a nós mesmos. Porque foi o que o filho pródigo fez, começou a cair em si. O que eu estou fazendo da minha vida? Aí ele disse no versículo 17, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele já nem se considerava como filho. Ele não ficou lembrando, poxa, quanta comida eu tinha na casa do meu pai. Talvez você também pense assim, quando o relacionamento de pai e filho não teve tanta valorização a ponto dele nem sequer se lembrar disso. Mas ele conseguia se lembrar que os trabalhadores do pai dele comiam muito bem. E aí ele falou, poxa vida, e aqui eu estou perecendo de fome. Levantar-me-ei, aí ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Bom, uma coisa boa que aconteceu com ele foi cair em si daquilo que ele fez. Às vezes, uma vez eu ouvi uma frase do meu amigo Evandro Jales, num dos nossos cultos aqui dentro da HIT, né, do CJC, que ele falava assim, não considere, comum aquilo que é especial. E muitas vezes a gente comete esse erro. Tem tantas coisas especiais na nossa vida, tantas pessoas que nos tratam com respeito, com amor, com carinho, e a gente, não dá nem aí. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa família. E foi o que o filho pródigo fez. O bom da história é que ele resolveu se levantar. Não ia adiantar ele ficar ali até morrer de fome. Ele resolveu tomar uma posição e voltar para o pai dele. Só que ele falou que ia chegar. A primeira coisa que a gente viu, ele reconhecendo, se arrependendo. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele se humilhou. Ele falou, eu vou tomar uma decisão de me humilhar diante do meu pai. 2, vou me humilhar também diante de Deus, reconhecer que eu pequei contra Deus. Reconhecer que eu pequei também contra meu pai, E ele ainda falou, já não sou digno, versículo 19, de ser chamado teu filho. Ou seja, ele não voltou para tomar novamente a posição de filho. Mas ele pensou, poxa, pelo menos eu vou ver se eu consigo trabalhar com meu pai, porque eu não sou digno de estar sentado novamente na mesa do pai. Eu desprezei o muito amor do meu pai, magoei, entristeci, mas eu vou tentar pelo menos ser um dos empregados, porque ali eu sei que eu não vou morrer de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, a gente vê agora aqui uma cena muito comovente. Esse filho se humilhando, não apenas planejando, mas executando aquilo que ele planejou. E o mais bonito ainda é que o pai não esperou o filho voltar com aquele sentimento de mágoa, de raiva, de vingança, de humilhação. A intenção dele não era ver o filho se humilhando e pisando no filho. Em seguida, ele chegou, ele tratou com muito amor, teve compaixão do filho, que o filho não tinha noção do que estava fazendo. O filho não tinha noção do quanto ele estaria jogando fora a maior bênção que era o amor do pai. E o filho, depois de se humilhar, olha só que reação que o pai teve. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O que a gente percebe nesse relato, que Jesus contou essa parábola, que da mesma maneira que o pai do filho pródigo perdoou, e não apenas perdoou, mas ele teve restituído tudo o que ele tinha perdido, ele tinha desprezado, Deus também faz a mesma coisa conosco. Se você também, como filho pródigo, tomou decisões na sua vida, que hoje você se arrepende, você fala, não, você está falando comigo,
35 dias de estudo, é comigo mesmo. Deus já falou no meu coração, eu quero voltar para Deus. Hoje é dia de você poder chegar e orar junto conosco, para a gente se colocar nas mãos do Pai e realmente ter a sua vida transformada. Do mesmo modo que o Pai amou esse jovem, Ele também te ama. E você pode ter certeza que Deus não vai te trazer apenas para ser o servo dele, não. Mas se você se arrepender e se colocar nas mãos de Jesus, aceitar Cristo como seu Salvador e único Senhor, o Deus Pai, Ele vai te devolver o anel de filho, vestes e também toda a honra que você tinha na casa do Pai. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor, meu Deus, é um Deus que tem muito prazer em ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e nos sarar. E assim, meu Deus, como o Senhor fez com o filho pródigo, eu sei que é o coração do Senhor, meu Deus, também hoje, alcançar muitas vidas que talvez também tenham caído em si e tenham falado, me desprezei tudo que eu tinha. Talvez desprezou uma família, desprezou a esposa, desprezou os filhos, desprezou a posição de filho de Deus, se desviando para o mundo. Mas, Pai, eu quero te pedir por essa pessoa, que ela agora, meu Deus, consiga se levantar como o filho pródigo se levantou, se humilhar, se arrepender, lançar, meu Deus, diante do Senhor com palavras sinceras tudo que está dentro do coração dela. E eu tenho certeza, meu Deus, que se ela, meu Deus querido, quiser mudar os maus caminhos dela, se converter dos maus caminhos, o Senhor também vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra dela. Meu Deus, toma essa pessoa nas suas mãos, toma esse coração em tuas mãos, toma-nos, Senhor, porque nós precisamos mais do que nunca de Ti, não pelo que Tu as suas bênçãos, mas por aquilo que Tu és, porque o maior presente é o Teu amor. Nunca ninguém nos amou como o Senhor nos amou, a ponto de dar Seu Filho para nos resgatar de volta para os Seus braços. Perdoa, Senhor, todo o tempo que vivemos da nossa vida sem reconhecer essa verdade, sem valorizar isso, e por isso, meu Deus, temos sofrido, temos vivido, meu Deus, distante, meu Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, muda a nossa história, Pai, muda todas as situações da nossa vida, toma-nos nas Suas mãos, que o nosso nome realmente possa, na Tua misericórdia, ser escrito no livro da vida. E que, meu Deus, nós possamos juntos estar com o Senhor para sempre. É o que nós te pedimos na Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Você possa, sim, deixar que o perfeito arquiteto construa na sua vida a morada e que possa morar junto com você e que te dá toda a alegria, tudo aquilo que você tinha perdido. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.